Bom dia, UPA. Bom dia, os papais, mamães, responsáveis. Que bom estarmos juntos novamente nesse encontro aqui, nesse espaço da nossa escola bíblica dominical, dos adolescentes, da UPA. A gente está continuando o nosso tema aqui na revista Posso Perguntar, revista Território Tim, publicada pela nossa editora, Cultura Cristã. E a lição é de número 12, uma pergunta, né? Será que Deus me conhece de verdade? Será que Deus sabe quem eu sou? Não é? E não apenas será que Ele me conhece, mas me conhecendo, será que Ele se importa comigo? A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo, lá no Salmo de número 139. Salmo de número 139, continuação da aula passada, o Tagore também falou sobre o Salmo 139, mais na perspectiva de Deus. Sobre quem Deus é, sobre como Ele se revela. A gente falou sobre isso bastante na aula passada, sobre os atributos de Deus, como a Bíblia fala sobre Deus. Hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre Deus falando sobre mim e sobre você. E aí o Salmo 139, versículo 13, a partir do versículo 13 até o versículo 15, a gente lê agora, diz assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, como se faz uma roupa, como se faz uma manta, né? Tu me teceste, é uma forma poética de dizer que Deus nos criou, né? Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Vamos até o 18, a gente vai falar sobre isso depois, mas eu já vou adiantar aqui, né? Os teus olhos me viram a substância ainda informe, ou seja, eu era aquelas célulazinhas se dividindo ainda logo após a concepção, a gestação, né? A formação ali do óvulo, e o Senhor já me via, não é? E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Davi, que não foi a nenhum tipo de aula de biologia perto do que nós temos hoje, soube dizer de forma poética a maravilha que é a criação de Deus através de mim e através de você também. Então, um dos temas que a gente vai tratar nessa aula hoje diz respeito à intencionalidade de Deus ao nos criar. O que eu estou querendo dizer com isso? Ao propósito, à vontade, à deliberação, ou seja, Deus decidiu criar a gente. Deus decidiu ver nascer a mim e ver nascer você também. É interessante. Esses dias eu falava com o Davi, a gente conversando, e ele me perguntou assim: pai, por que tem tanto animal diferente, né? Por que não tem, sei lá, só frango, ou só boi, ou só tucano, não é? Por que tem tanto animal diferente? Eu achei fantástica a pergunta dele, né? E eu falei para ele, meu filho, tem tantos animais assim porque Deus é apaixonado pela diversidade. Deus ama a diversidade, é só olhar o mundo ao nosso redor. Se a gente for em qualquer floresta, aliás, é só a gente sair na rua para ver, né, como estão aí o Pedro e a Letícia, irmãos gêmeos, que nem por isso são idênticos, são parecidos, eles são até semelhantes, mas são pessoas completamente diferentes. Por quê? Porque Deus ama a diferença, né? Deus ama a diferença, Deus é criativo, e por isso nós também o somos. E isso tem a ver com a vontade de Deus, de participar da nossa vida, participar do nosso dia a dia, desde a nossa concepção, desde a nossa criação. Ele sempre se importou conosco, né? E a gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje. Há textos bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que falam sobre essa verdade. E aí, é importante a gente pensar sobre isso num mundo como o nosso, em que a vida está cada vez mais relativizada.
O valor da vida, lamentavelmente, está cada vez mais relativizado. A gente vê no jornal, né, 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas infectadas, 3 milhões de pessoas infectadas com Covid. E a gente, poxa, que pena, né? Estou falando assim, de forma geral, né? Claro que a gente se importa, mas muitas vezes a gente vê uma notícia na capa do jornal de alguém assassinado, de alguém sequestrado, de alguém... E de alguma maneira a gente não sente, a gente não se preocupa. E aí olhar para a Bíblia e ver como Deus sente, como Deus se preocupa, como Deus se importa, não apenas com a humanidade em si, mas comigo e com você em particular, faz muita diferença. Isso lembra a gente, por exemplo, que nenhum ser humano é fruto do acaso. Né? Aliás, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Né? Não existe esse negócio de acaso. Né? Ninguém é fruto do destino. Não, a Bíblia não fala de destino. A Bíblia não fala de acaso. A Bíblia fala de Deus ordenando a história. Né? E nós, particularmente, então, reforçando, não somos fruto do acaso. E muito menos do desejo, do plano dos nossos pais. Não. Antes dos nossos pais se conhecerem, Deus já sabia de mim e já sabia de você. E isso deve levar a gente, por exemplo, a ter essa consciência. A minha vida é cuidada por Deus. A minha vida é importante para Deus. E como que eu respondo a isso? Eu respondo a isso, como a gente vai ver na segunda parte do nosso estudo, com gratidão, com humildade e com reconhecimento e entendimento. Beleza? Vamos lá então, vamos começar aqui comentando esses salmos, esses textos que nós lemos do Salmo 139, lembrando em primeiro lugar, e aí reforçando um pouco mais do que a gente já falou, né, que Deus quis a nossa vida. Ou seja, nós não somos frutos do acaso. Né? Ele chega a dizer, o Davi, no versículo 13 do Salmo 139, você está com a Bíblia aberta aí, eu espero, né? Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Nós fomos formados pelo Senhor, nós fomos criados pelo Senhor. O texto de Isaías, né, ele é ainda mais completo, digamos assim, em relação a essa intencionalidade, esse desejo de Deus. Porque ele fala assim, lá em Isaías 46, versículos 3 e 4, ele diz, ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante de Israel. Casa de Jacó é uma metáfora, uma analogia para falar do povo de Deus, não é? Casa de Jacó, todo o restante de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego, e levo nos braços desde o ventre materno, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, né? O Tagore que gosta das cãs, né? Cãs é cabelo branco, quando começa a ficar o cabelo branco são as cãs, né? Eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Ou seja, Deus está conosco em todo o tempo, mesmo na época do nosso nascimento. E aí eu quero reforçar isso aqui. Ainda que o nosso nascimento não tenha sido eventualmente planejado, né? É muito comum os pais dizerem isso, a gente não estava pensando em engravidar naquele momento, mas aconteceu e tal, né? E aí a gente foi pego por um momento difícil, ou não, né? A gente foi pego por uma surpresa maravilhosa. Tal. Independentemente dos planos dos nossos pais, Deus desejou a gente. Isso é que a gente precisa saber. Isso que a gente precisa se preocupar e se importar. Deus estava aqui antes dos nossos pais, como eu disse anteriormente. Isso quer dizer, né, reforçando ainda, que nós não somos obra do acaso. Nem, né, o Titãs é muito legal, eu me amarro, né, mas o acaso não vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não é? Como eu falei, a Bíblia não fala de acaso, não fala de destino. A Bíblia fala de um Deus todo-poderoso que tem nas suas mãos toda a história, inclusive a história da nossa própria vida. Ninguém menos do que o Rei do Universo planejou a nossa vida e a nossa história. Ele nos formou, dizem nos versículos 14 e 15 do mesmo Salmo. Graças eu te dou, Deus, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Você já parou
para pensar no milagre da concepção, quando o espermatozoide encontra o óvulo feminino e fecunda, né? E aquela célula começa a se multiplicar. Gente, daqui a pouco eu vou ler um trecho de um livro sobre isso, e é impressionante, é uma mágica, é um milagre aquilo acontecer. E a gente percebe que isso só ocorre por conta da ação poderosa de Deus. A paráfrase bíblica de A Mensagem, que a gente sempre lê junto, né? Ele diz assim: obrigado, grande Deus, é de ficar sem fôlego, corpo e alma, eu sou maravilhosamente formado, eu te louvo, eu te adoro, que criação! Tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, sabes exatamente como fui feito. Aos poucos, como fui esculpido do nada até ser alguma coisa. O Davi faz questão de dizer em detalhes, tanto quanto lhe era possível dizer naquele momento da história, né? A gente está aqui há praticamente 2.500 anos atrás, 3.000, né? Nós estamos 3.000 anos atrás na história. E ele, de forma poética, fala de maneira tão bela sobre a nossa criação, né? Modo assombrosamente maravilhoso me formaste. A ideia de entretecer que o texto fala é de trabalhar meticulosamente, é de ter cuidado, de ter zelo, de se preocupar com a sua criação, assim como um artista se preocupa com a sua escultura ou com a sua pintura. E aqui eu faço um parênteses, né, se é que a gente pode chamar assim, porque tem muita gente que se preocupa, né, com a sua aparência, com o seu jeito de ser, com o cabelo, com a cor da pele, com os olhos, com a boca, enfim, né, eu tenho, minha avó e meu avô tiveram, por parte materna, tiveram 6 filhos, e aí desses 6, 4 são mulheres e 2 são homens, né, uma das mulheres era minha mãe, que já faleceu, mas era muito engraçado, porque a gente sempre pegava no pé, né, e eu pego no pé das minhas tias ainda, porque das 4 mulheres, 2 têm o cabelo liso e 2 o cabelo encaracolado. A minha mãe era uma das que tinha o cabelo liso, mas era impressionante, porque as de cabelo liso sempre faziam alguma coisa para enrolar o cabelo, para deixar o cabelo encaracolado, né? As de cabelo encaracolado faziam sempre alguma coisa para alisar o cabelo. Eu falava, gente, vocês não ficam satisfeitas nunca, né? Porque a gente é assim, né? A gente é assim. Pô, podia ter um nariz diferente, podia ter uma testa, um cabelo e tal, mas e não tem problema nenhum com isso, né? A gente pode sim tentar mudar alguma coisa, ser diferente. Se o problema é quando isso aflige o nosso coração. Isso aflige a nossa alma. E a gente sabe que tem distúrbios que falam sobre isso, né? De transtorno de percepção. Então tem a anorexia, tem a bulimia e outros, né? Que é uma distorção da realidade, né? O que a gente tem que se lembrar é que Deus fez a gente, e fez a gente com cuidado, né? Fez a gente com cuidado. Então ele planejou a gente sim. Então a gente pode sim, e deve. A Bíblia está cheia de gente que conversou com Deus, que falou com Deus sobre as suas angústias, sobre os seus medos, né? E falou com Ele porque sabia que Ele se preocupava. Então a gente pode fazer a mesma coisa hoje. O importante é que a gente tenha essa consciência. Ele nos quis, Ele nos criou, Ele planejou a gente antes da gente nascer. Isso aqui é muito bom a gente pensar sobre isso, porque cada vez mais chega mais notícias para nós de gente que está vivendo assim, sem sentido, sem razão de ser, sem motivo para levantar de manhã da cama, sem objetivo, sem propósito. E infelizmente isso não está longe dos adolescentes. Jovens e adolescentes cada vez mais têm sido atacados, eu diria assim, por esse senso de falta, de ausência de sentido, né? E a gente falou muito sobre isso nos últimos 2 anos, especificamente em setembro, quando a gente tratou na nossa UPA do Setembro Amarelo. Não só em setembro, mas a gente sempre fala sobre esse assunto, estamos falando aqui agora de novo. Mas em setembro, nos últimos 2 anos, a gente fez bastante isso para falar que essa é uma questão que pode ser, sim, né, e muita atenção aqui, essa pode sim ser uma questão
psicológica, né? Pode sim ser um problema médico. E aí, se eu estou passando por isso e é uma coisa assim que está se agravando, que não passa, uma tristeza, um medo, uma angústia, uma vontade de não fazer nada e tal, é muito importante, seja com a gente, com alguém que a gente conheça, um amigo, namorado, a namorada, não é que a gente procura um médico. Procure um especialista, bem recomendado, reconhecido, porque é muito melhor ouvir de um profissional, de alguém formado, de alguém muito bem indicado, que isso é uma tristeza, isso vai passar, né? Tem a ver com o momento que a gente está vivendo, tem a ver com alguma perda, algum sofrimento, alguma dificuldade, mas vai passar, né? Fica tranquilo, do que a gente de repente está diante de um problema sério, médico, e não tratar. Então, por um lado, essa ausência de sentido e de perspectiva pode sim ser um problema médico. Muita atenção a gente tem que ter para isso. Mas, por outro lado, pode sim ser um problema espiritual. E o que eu estou chamando de problema espiritual aqui? É uma questão de que eu preciso saber quem Deus é. E eu preciso saber quem eu sou. E a Bíblia fala sobre isso. É isso que eu estou chamando de problema espiritual, porque o versículo 15, então ficou claro, né? Eu falei de duas coisas aqui. Essa ausência de sentido pode sim ser um problema médico, eu estou reforçando, né? Então, se for esse o caso, procurar um profissional e tudo mais. Ou pode ser um problema espiritual. O que eu estou chamando de problema espiritual? Um desconhecimento a respeito de Deus, um desconhecimento a respeito de quem eu sou. Porque o versículo 15 do Salmo 139 fala que os nossos ossos não foram encobertos para Deus, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Ou seja, Deus me conhece, Deus conhece você, Ele é responsável pela nossa criação, Ele conhece a nossa história mesmo antes dela começar. Cada dia que Deus fez para nós importa, mesmo os mais duros, mesmo os mais difíceis. Deus está coordenando a história para dar um fim bom, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Ele fala para o profeta Jeremias, lá no capítulo 1 do profeta Jeremias, versículo 5, olha, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, ou seja, antes que você nascesse, eu te consagrei, te constituí às nações como profeta. Ou seja, Deus tem objetivo para a minha vida e para a sua vida. Tem propósito. Um problema é que muitas vezes a gente procura propósito, procura objetivo, procura sentido em algo ou alguém que não é Deus. Então tem gente, por exemplo, que coloca propósito e coloca sentido nas riquezas. Como se todo rico fosse maravilhosamente feliz. Ah, Diego, mas dinheiro é muito bom. É óbvio que dinheiro abre portas, dá possibilidades, mas o ditado velho, usado, faz todo sentido. Dinheiro não traz felicidade, não traz felicidade. E eu conheço, você deve conhecer também, muita gente que tem uma condição financeira muito confortável e tem as suas lutas, tem o seu sofrimento. Então é um erro a gente colocar o nosso sentido de vida, o nosso propósito, a nossa razão de ser na beleza que passa, no dinheiro que não pode comprar, a famosa e buscada felicidade e tantas coisas assim. O Davi, quando reconhece isso, ele fala de forma assombrosa de como Deus o amava, de como Deus se importava com ele. E veja, né, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, como a gente costuma cantar lá na igreja. A minha vida, compartilhando um pouco com vocês, é um pouco disso, né? Eu perdi a minha mãe, ela faleceu quando eu tinha 12 anos, o meu irmão estava com 5 anos, e a gente, puxa, até hoje sente falta, sente saudade, mas a gente foi acolhido, graças a Deus, pelos nossos tios, por toda a nossa família, nossos primos, e a gente lembra com carinho, eu muito mais, porque era mais velho, o Renan era mais novo, e a gente compreende quando olha para trás como Deus foi cuidadoso conosco, a despeito da dor de termos perdido a nossa mãe. O que você está querendo dizer com isso, Diego? Eu estou querendo dizer que a gente mora num mundo que é marcado pelo pecado.
A gente já falou bastante sobre isso. Lá em Gênesis 3, essa história está contada, né? Ou seja, a partir do momento que o pecado entra no mundo, o mal entra junto com ele, né? E a gente sofre hoje. É por isso que Jesus Cristo vai para a cruz, para resolver esse problema do mal. E a perspectiva bíblica que a gente tem, a resposta bíblica que a gente tem para o sofrimento é justamente o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, qual é a segurança que eu tenho que Deus se importa comigo? Porque Ele me criou, como a gente está lendo no texto do Salmo 139, e porque Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Ele enviou o seu Filho para nos salvar, para morrer por nós, e ele ressuscitou. Não é? Então a nossa própria história, não é, de vitórias e de derrotas fala sobre esse cuidado de Deus em todo o tempo. E como é que a gente responde então a esse amor e a esse cuidado? Como eu falei lá no início, a gente responde em primeiro lugar com gratidão. É o que o Davi falou lá no versículo 14. Senhor, graças eu te dou. Graças eu te dou pela minha vida, graças eu te dou pela minha família, pela minha história, pela pessoa que me acolheu, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus avós. Obrigado, Senhor, porque se de fato, eventualmente, eu não tenho todas as coisas materiais que eu gostaria de ter, né, eu tenho tudo que eu preciso, né, eu tenho tudo que eu preciso, a minha própria vida que foi cuidadosamente formada pelo Senhor. Né? Há um livro chamado Feito de Modo Especial e Admirável. O nome do livro é Feito de Modo Especial e Admirável, publicado pela editora Vida aqui no Brasil, que são dois autores. Um é médico, o Paul Brand, e o outro é um jornalista, que é o Philip Yancey. E aí tem uma hora que ele fala, como eu falei agora há pouco, sobre o milagre da fertilização. Qual é a pegada do livro? Ele fala de como é impressionante os nossos ossos, a nossa pele, os tecidos, né? Como é que o coração bate, os sistemas do corpo e tudo mais. Tudo isso, uma grande orquestra impressionante. Né? Impressionante. Aí ele fala, por exemplo, do corpo humano, do nascimento do ser humano. Ele fala, é um verdadeiro milagre. É a união comum de um espermatozoide e um óvulo em um processo que acaba produzindo um ser humano. A simples existência dessa célula deveria constituir um dos maiores assombros da Terra. Né? As pessoas deveriam ficar andando por aí o dia inteiro sem falar outra coisa, exceto disso. Durante 9 meses, essas células se dividem em funções de formas requintadas. Bilhões de células sanguíneas aparecem, milhões de bastonetes e cones, chegando ao todo a 100 trilhões de células provenientes de um único óvulo fertilizado. E finalmente nasce um bebê. É impressionante, é um milagre extraordinário. E aí eu pergunto para o meu coração e para o seu, não é, como é que a gente tem sido grato a Deus por isso? Não é? A gente tem respondido com gratidão. Gratidão é a primeira resposta. Né? A segunda resposta é humildade. Né? Humildade, por quê? Né? Veja o Salmo 139, os versículos 17 e 18. Ele diz assim, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles, se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. O que o Davi está dizendo aqui? Deus sabe, eu não sei. Os pensamentos de Deus são impressionantes. Os meus, não tanto assim, vamos dizer. O Davi reconhece a sua pequenez diante de Deus. Então, em primeiro lugar, a gente responde a essa criação e esse amor e esse cuidado com gratidão. Em segundo lugar, com humildade. Né? A gente pode conversar com Deus, a gente pode questionar, aliás, a gente deve, né, questionar, conversar, pedir, orar, dar um passeio ali pelos salmos, você vai ver cheio de gente falando com Deus, colocando a sua vida diante de Deus, compreendendo que Ele tem as respostas. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso a gente precisa de bastante humildade, né? O Isaías que diz, o profeta Isaías, capítulo 45, versículo 9, né?
Em outras palavras, né, pode o barro contender com o oleiro? Ou seja, pode o barro que está sendo moldado ali, a argila que está sendo moldada, pode falar, não, eu não quero ser assim, né, eu quero ser daquela maneira, eu não quero esse formato, eu quero aquele outro. Por que você me fez assim? Não faz o menor sentido, né? Mal comparando, deve ser assim a gente em relação a Deus, nos colocarmos diante de Deus com humildade, né? Prontos para ouvir, prontos para aprender. Então, gratidão, humildade e entendimento. E entendimento. Porque, veja, ele fala no versículo 14, a minha alma o sabe muito bem. Né? A alma, o que ele está falando dele, né? Ele não está dizendo só do espírito dele, ele está falando dele. Ele aprendeu, ao longo da caminhada dele, a viver com Deus. E aí a gente tem aprendido sobre Deus, lido a palavra, lido livros, assistido às aulas e tantas outras ferramentas que a gente tem para aprender sobre Deus. As perguntas que a gente precisa se fazer é o seguinte: como é que esse conhecimento todo a respeito de Deus toca a nossa vida? Como é que a gente lida, por exemplo, com os nossos pais, sabendo que Deus é amor, sabendo que Deus enviou o seu Filho para nos salvar? Como é que a gente lida com os nossos amigos quando eles erram com a gente? Será que a gente é capaz de perdoar, de ter compaixão, de ter empatia, de pensar assim, poxa, deve estar sendo barra para ele passar por isso, por aquilo outro, por isso que ele agiu dessa maneira. Ou seja, saber que Deus nos ama, que Deus nos criou, que Deus nos formou, que Deus se importa conosco, deve levar a gente também a uma maneira diferente de viver. Uma maneira parecida com Jesus, uma maneira parecida com Deus, com aquilo que Ele deseja de nós. Concluindo, então, a gente viu hoje um pouco sobre a criação de Deus ter nos criado com intenção de nos criar, de nós não sermos fruto do acaso. A cada dia a gente precisa ter consciência disso. Eu falei um pouco também sobre o sofrimento, né? Poxa, se Deus me criou, né, e com todo amor e com todo carinho, por que eu sofro? Ora, a gente sofre porque a gente vive num mundo marcado pelo pecado. É por isso que Deus envia Jesus e está conosco hoje para ajudar a gente a lidar com o sofrimento. E a gente pode ultrapassar o sofrimento com a força de Deus em nós. Eu cheguei a falar, inclusive, que o sofrimento, a dor, a ausência de sentido pode ser, sim, um problema médico. E a gente precisa procurar um especialista, cuidar disso, assim como a gente usa óculos porque tem algum problema de visão, a gente toma algum tipo de remédio porque tem problema de pressão ou de diabetes ou algo parecido. A gente pode, sim, também e deve ter atenção para a nossa mente e para o nosso coração. Mas a gente também falou que isso pode ser um problema de falta de conhecimento de Deus, de falta de conhecimento de quem nós somos. E aí, quando a gente passa a refletir sobre isso, a gente percebe que, em primeiro lugar, a gente precisa agir com gratidão. Precisamos ser gratos a Deus por quem Ele é, pelo que Ele faz conosco, pelo seu amor, pelo envio do seu Filho Jesus Cristo. A gente precisa ter humildade, né, porque Deus é Deus. E a gente não é essa Coca-Cola toda, né? Embora, sim, deve haver um equilíbrio aí, porque a gente não é o super, ultra, mega power melhor do mundo, mas também a gente não é o pior da Terra, escória do universo e tal. Não, nós somos amados por Deus, cuidados por Deus. Nós chegamos aqui porque Deus desejou a nossa presença aqui, nos entregou aos nossos pais, à nossa família, aqueles que com amor nos têm cuidado, né? E finalmente buscando compreender Deus, entender Deus, né? Saber sobre Deus, ler a palavra de Deus que revela a sua vontade para as nossas vidas. Que Deus te abençoe e que a cada dia a gente tenha essa consciência do amor e do cuidado de Deus, viu? Um beijo grande para todos. Até a próxima.